Boa noite, meu nome é Arnoldo Esteves, tenho 58 anos. Sou nascido e criado aqui mesmo na cidade do Rio de Janeiro, mais específico na região da Zona Oeste. O que eu vou relatar aconteceu no ano de 2008, e apesar de já terem se passado muitos anos, essa história nunca saiu da minha cabeça. Até hoje, quando eu fecho os olhos, eu a consigo ouvir e sentir o cheiro da noite no Recreio dos Bandeirantes. E eu não estou de brincadeira. Eu sempre trabalhei como segurança pela parte da noite. Desde jovem, peguei gosto pela calma da madrugada, pelo silêncio das ruas depois das 2 horas da manhã. Pouca gente percebe, mas é nesse horário que o rio revela sua face mais verdadeira. Longe do barulho dos carros, longe dos movimentos das praias e até mesmo dos bares. É como se a cidade ficasse vazia, mas só de pessoas. Outras coisas circulam por aí, e foi numa dessas madrugadas que eu descobri isso da pior maneira possível. No ano de 2008, eu trabalhava fazendo rondas numa área próxima a um condomínio no Recreio dos Bandeirantes. Uma parte do terreno era cheia de mato, próximo a um canal de esgoto, onde uma vez ou outra apareciam umas capivaras e até mesmo um jacarés pequeno. Até porque, como alguns sabem, é normal encontrar jacaré nos valões de esgoto daqui do Rio de Janeiro. Até porque isso daí é normal de acontecer. Eu conhecia bem o lugar, sabia os sons típicos do mato e os ruídos dos bichos, o vai e vem da água. Nada me assustava, pelo menos até aquele dia. Era final de abril, começo de maio. Não vou conseguir lembrar a data exata, mas eu lembro que naquela noite a lua estava quase cheia, brilhando forte no céu, iluminando a água do canal, com um reflexo prateado. A brisa estava fria e havia um cheiro muito forte de terra molhada. Naquele dia tinha chovido pela parte da tarde, mas agora o céu estava limpo, depois de noite. Eu estava fazendo a minha ronda às 3 horas da manhã. Passava pelo mesmo caminho como de costume, perto do alambrado, que separava o terreno da área mais fechada. Eu carregava minha lanterna forte, e confesso que naquela época, de todos os seguranças dali, eu era o mais corajoso, e achava que nada podia me surpreender. Mas adivinha, amigos, eu estava enganado. Quando eu passei pela entrada do mato, eu notei algo estranho. Um silêncio pesado. As cigarras tinham parado. Não havia som de sapo. Não havia nada. Estava muito estranho. Era como se tudo tivesse desligado de uma vez. Quem já trabalhou de madrugada sabe. Silêncio de maus é sinal de que alguma coisa tem errado. E principalmente quem mora no Rio de Janeiro. Eu estava parado, olhando para dentro do mato, quando ouvi um estalo de um galho quebrando, depois outro e depois outro. Algo grande estava se movendo lá dentro. Eu pensei que fosse algum cachorro, um gambá ou sabe sei lá o que. Até mesmo aqueles jacarés eu pensei que podia ser, porque também às vezes quando chove é normal esses bichos saírem da água, pois o canal de esgoto enche. E de vez em quando você podia encontrar sim um jacaré andando por aí. Mas então veio o som. Um rugido baixo e grave, arrastando algo. Não era som de cachorro, era som de nada que eu já tivesse ouvido. Era um rugido que vibrava no peito, como se o chão até tremesse junto. Não estou brincando, meus amigos. Eu me arrepiei de tão violento que as minhas mãos começaram a suar na mesma hora. Eu apontei a minha lanterna para o mato, mas a minha luz só iluminava até um certo ponto. O resto era só escuridão. A vegetação que estava ali estava muito alta. Foi quando eu ouvi outro som, dessa vez de algo caindo na água do canal. Um banque forte seguindo de respingos, e depois um estalo seco, outro e outro, como se fosse um animal quebrando ossos. Meu coração começou a acelerar. Eu aproximei alguns passos, bem devagar, e tentei iluminar melhor. Eu não queria ver, mas ao mesmo tempo não conseguia virar as costas. A água se mexeu outra vez, e dessa vez deu para ver claramente algo serpentando, tentando escapar.
era um jacaré, não daqueles enormes que costumamos ver no Recreio dos Bandeirantes, mas tinha pelo menos 1,5 m. Ele se debatia na margem, tentando correr de algo em volta do canal, mas algo puxou ele de volta. Foi aí que eu vi, primeiro uma mão, ou algo parecido com uma mão grande, com dedos muito compridos e cheio de pelos grossos. Depois, um braço coberto de pelos escuros, encharcados de lama. A criatura puxou o jacaré com quem tira um saco de compras do chão. O bicho rugiu e meus ouvidos doeram. Eu senti minha perna ficar bamba, mas fiquei parado sem saber o que fazer. Quando a criatura finalmente saiu parcialmente da sombra, a minha mente travou. Era grande demais, a largura de um ombro absurda, uma coluna curvada como de um animal. Os pés não eram pés de gente, eram patas compridas com garras afiadas, que afundavam na terra como estacas. O rosto, meu Deus, o rosto parecia de um lobo, mais maior e mais alongado, mais feroz. Os olhos brilhavam num amarelo fluorescente, não sei dizer exatamente como que se fala. A criatura ergueu o jacaré. O bicho ainda se debatia, mas era inútil. Eu vi com meus próprios olhos quando a criatura cravou os dentes no casco do jacaré e arrancou o pedaço do jacaré como se fosse um biscoito. Eu ouvi o estalo do casco quebrando. Eu ouvi o ronco gutural enquanto ele mastigava. Ouvi o jacaré tentando gritar. E nesse momento minha lanterna tremeu na minha mão e a luz bateu direto no rosto daquela coisa. Ela parou de mastigar o jacaré, levantou a cabeça e me viu. Eu senti meu corpo gelar, foi como se eu tivesse sido sugado para dentro de um buraco negro. A criatura soltou o que restava do jacaré e em 2 passos lentos para frente, 2 passos, ela já estava metade até mim. Era impossível um animal daquele tamanho se mover em silêncio, mas ela conseguia. Isso me aterrorizou mais que tudo. Eu dei um passo para trás e quase caí. A lanterna escorregou da minha mão e bateu no chão. A luz ficou virada para cima, iluminando as copas das árvores. A escuridão total na minha frente. Eu só conseguia ouvir a respiração daquela criatura. Parecia que ela estava alguns perto de mim. Foi então que ouvi, vindo de uma casa de um condomínio, o alarme disparou, alto e estridente, que cortou o silêncio. A criatura imediatamente recuou, como se o som estivesse incomodando ela. Eu ouvi ela se afastando aos saltos, indo para o meio do mato, sumindo entre as folhas. Foi aí que eu fiquei parado ali por vários minutos, sem saber se eu corria, gritava ou desmaiava. Quando eu finalmente consegui me mexer, corri de volta para a guarita. As pernas estavam tremendo. Tranquei a porta, desliguei as luzes e fiquei ali até amanhecer, abraçado a mim mesmo, suando, tremendo e quase chorando sem saber o que fazer. No dia seguinte, eu caminhei até o lugar onde tudo aconteceu. Vi marcas enormes na lama, garras profundas e os restos do jacaré. Não vou entrar em detalhes, mas vou dizer uma coisa. Nenhum animal que vive no Rio faria aquilo. Nenhum animal mesmo, amigos. Quem mora no Rio de Janeiro sabe disso. Contei a história para o supervisor, mas como esperava, ele respondeu de forma sarcástica que eu deveria estar cansado e que era impossível de alguma forma aquilo acontecer. Nada mesmo. Gente, o sarcasmo dele naquela hora foi o que me quebrou. Depois desse dia, nunca mais eu fiz ronda pelaquele trecho do terreno. Nunca mais. Até hoje, quando eu passo perto do Recreio dos Bandeirantes, eu olho para os lados, principalmente quando está de madrugada e quando a luz está cheia. Eu sei o que vi e aquilo não era deste mundo. Alguns meses depois, descobri por moradores da região que relataram algo grande rondando perto da água durante a madrugada. Os cachorros sumiam, os patos desapareciam e teve gente que disse ter ouvido uivos vindo do mato, mas ninguém teve coragem de olhar. Eu tive e vou dizer a vocês, meus amigos, me arrependo até hoje. Hoje, com 58 anos, eu ainda acordo às vezes no meio da noite com aqueles sons na minha cabeça. O estalo do casco quebrando e aquele rugido.
até mesmo aquelas respirações quentes na sombra. Muita gente acha que lobisomem é só lenda, mas eu garanto, ele existe e naquela noite no Recreio dos Bandeirantes, ele estava com fome e devorou o jacaré diante dos meus olhos. Não ligo se irão acreditar ou não nesse relato, mas o que eu sei é o que eu vi. Boa noite. Boa noite, família. Aqui quem fala é Paulo Ferreira. Eu tinha 42 anos quando eu vivi o pior momento da minha vida, em 2016, na cidade de Sumaré, interior de São Paulo. Era uma madrugada de quinta-feira, quente e abafada, e eu jamais imaginei que eu seria encurralado dentro do meu próprio carro por algo que não deveria existir. Eu trabalhava como taxista na época. Por volta das 7 horas da noite, eu recebi um chamado de um condomínio de luxo para levar uma mulher e seus 3 filhos ao aeroporto de Viracopos, em Campinas. Ela sentou no banco da frente e as crianças atrás, e seguimos viagem. Tudo ocorreu normalmente, conversa típica de gente rica, perfumes fortes, ar-condicionado ligado, e depois deixei a família no aeroporto. Aproveitei para tomar um café e comer um pão de queijo, e até mesmo abastecer o carro antes de voltar para casa. Cheguei no meu bairro perto da meia-noite. Apesar do calor absurdo, eu notei que não havia ninguém na rua, o que era bem estranho, porque em noites quentes geralmente o pessoal fica conversando nas calçadas. Eu estacionei e entrei em casa e fui direto comer alguma coisa, morto de fome. Só que assim que abracei minha esposa, ela me empurrou, dizendo que eu estava cheirando perfume de mulher. Foi aí que a briga começou. Expliquei que era uma passageira da última corrida, mas não adiantou nada, porque você sabe, quando mulher cisma, não adianta. A discussão durou quase 40 minutos, até que ela me mandou dormir no sofá. Para evitar mais confusão, peguei um lençol e um travesseiro e decidi que ia dormir no meu carro mesmo. Só que eu cometi um erro grave ao sair para o quintal. Encostei a porta da sala, mas não tranquei com a chave. Deitei no banco traseiro e deixei o vidro uns 20% aberto para entrar o ar, e logo acabei pegando no sono. Então, de repente, acordei com o carro balançando. Pensei que fosse alguém tentando roubar, mas quando olhei pela janela, eu não vi absolutamente ninguém. O balanço continuou, e aí uma figura começou a se levantar diante do carro, iluminada meio de lado pelo poste da rua. Léo, o que eu vi não era deste mundo. Uma criatura magra, muito alta, coberto por pelos cinzas falhado, os olhos amarelo, mas um amarelo vivo, animal faminto. O rosto, uma mistura grotesca entre um ser humano e um lobo. O corpo respirava forte, abafando, como se estivesse corrido quilômetros. Aquilo começou a rondar meu carro, farejando, como se soubessem exatamente quem estava ali. Me joguei no banco e tentei ficar imóvel, prendendo até mesmo a minha respiração. A criatura se aproximava tanto do vidro que eu sentia o som do ar entrando e saindo do focinho. Foram 8 minutos da minha vida longo, com aquela coisa rondando meu carro. Você não tem noção. Quando aquela coisa se afastou e caminhou lentamente até a porta da sala, eu congelei. Só então eu me dei conta, a porta não estava trancada, e aquilo estava cheirando a maçaneta, como um cachorro tentando identificar o território. Meu desespero subiu a um nível que eu nunca senti antes. Só passava na minha cabeça que aquela criatura ia empurrar a porta e entrar onde estavam meus filhos e minha esposa dormindo. Depois de quase 10 minutos insuportáveis, o lobisomem voltou a se aproximar do carro. Olhou para dentro mais uma vez. E juro, dava para sentir que ele sabia que eu estava bem ali. Sabia que eu tinha medo e sabia que eu era uma presa fácil. Então, do nada, soltou para cima do muro e desapareceu. Esperei alguns minutos para ter certeza que ele não voltaria. Eu corri para dentro da minha casa e tranquei tudo, e contei desesperado para minha esposa. No começo, ela achou que eu estava inventando,
mas quando percebeu meu estado, se desesperou também. Ficamos acordados até o amanhecer, sentado no sofá, em um completo silêncio. Não encontramos pegadas, não ouvimos os cachorros latir, não havia cheiro de nada. Mas o que eu sei, o que vi, e eu sei que aquilo não era desse mundo. Depois dessa noite, nos mudamos de casa. Nunca mais dormimos com as portas destrancadas. Nunca mais deixamos as janelas abertas e ela nunca mais dormiu usando fones de ouvidos. Aquele lobisomem estava no meu quintal. E se eu não tivesse acordado, talvez ele estivesse dentro da minha casa. Esse foi o meu relato. Uma boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, seus medrosos. Não sei que horas vocês vão estar vendo esse vídeo aqui, tá? Mas eu tô passando aqui rapidinho para pedir ajuda de vocês esse ano, porque eu resolvi criar uma caixinha de Natal do canal Rota do Medo. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu faço tudo o conteúdo com muito carinho. E esse ano eu queria fazer um pedido especial para vocês, que eu queria fazer uma ceia especial para minha família. É algo simples, sabe, mas feito com o apoio de vocês que fazem parte do canal. Quem quiser e puder ajudar com qualquer valor, eu vou estar deixando a chave Pix aqui na tela e também nos comentários fixado. Toda a ajuda de vocês vai contar de verdade. Eu vou mostrar tudo aqui no canal quando estiver bem próximo do Natal, desde o que der para comprar até a montagem da ceia, para vocês também participarem da ceia também, tá? E obrigado de coração a quem puder ajudar. Um Feliz Natal antecipado para você e para sua família, de cada inscrito aqui do canal, tá? E que a gente possa crescer a cada dia, porque eu gosto de vocês de coração, tá? E como eu falei, qualquer valor no Pix vai ser bem-vindo, tá? Qualquer valor que se você puder ajudar com R$10 no Pix, cada valor vai ser bem-vindo, tá bom, gente? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.